Continuando aqui no item 4. Vamos sair do Bolívar agora, acompanhando o texto. Outros líderes menos conhecidos. Os círculos letrados das capitais vice-reinais. A mobilização em torno de jornais, de tertúlias e de universidades. Ou seja, aqui o texto faz uma guinada, havia ideias liberais que eram conhecidas, vejamos o caso de Bolívar, como no caso de Bolívar isso é claro. Agora, Bolívar não era uma exceção. Bolívar, na verdade, tinha um lugar de protagonista, mas o trato dessas ideias liberais estava mais amplamente difundido. E houve, então, líderes menos conhecidos que também viveram essa fronteira, que também viveram esse movimento de apropriação do novo para pensar as transformações. E aí, para falar desse ambiente menos conhecido, ela recorta o tema dos círculos letrados ou seja, dos homens de letras, dos homens letrados que viviam especialmente nas capitais dos vice-reinos, e esses homens letrados que escreviam, que estavam na universidade, que começavam a publicar jornais, que discutiam assuntos da ciência, que discutiam assuntos políticos, esses homens, então, orbitavam em torno de jornais, de tertúlias, de universidades. Tertúlias até um termo que eu coloquei, mas que não está no texto, mas que diz que aponta para essa ideia de trocas, de espaços de sociabilidade em que essas ideias vinham sendo discutidas. E, portanto, havia alguns focos de instituições, de instâncias que alimentavam esse trânsito de ideias liberais sendo apropriadas, sendo discutidas e motivando ações. Então, essa passagem do grande Simão Bolívar para algo que, vejam, estava mais presente no tecido social, e essa presença pode ser capturada especialmente em torno dos jornais que foram surgindo, em torno das universidades, que já vimos, as universidades não eram instituições revolucionárias, mas elas abrigaram uma movimentação que teve um caráter revolucionário, embora a instituição em si não tivesse essa vocação. Então, essa é uma passagem do texto que deixa o Bolívar e abre o espectro para algo socialmente mais compartilhado. Não quer dizer que toda a sociedade colonial estivesse contemplada aqui nessa observação, mas que, por outro lado, sim, havia núcleos, havia grupos, havia circuitos em que essa movimentação podia ser observada. E a autora, então, aqui no item 5, escolhe falar do tema das universidades. Se essa movimentação estava presente em algumas frentes, uma delas certamente foi o lugar das universidades. E aí, vou ler a discussão sobre o papel das universidades na América Espanhola colonial, entre parênteses, obra de John Tate Lanning sobre a Universidade de São Carlos, na Guatemala, porque para falar das universidades coloniais, a autora se baseia na obra de John Tate Lanning e dá a essa obra um lugar de autoridade nesse texto, né? Ela está se apoiando na tese de John Tate Lanning para seguir com a análise dela. Então, a tese de que o mundo colonial não era o lugar das trevas culturais e educacionais. Essa é a tese do Lanning, da qual Maria Lígia Prado se apropria, faz referência a ele, para também assumir essa perspectiva, né? Ela, autora, também está assumindo essa perspectiva. Bom, então qual o papel das universidades na América Espanhola colonial nesse processo de inquietação, de questionamento, de efervescência em torno da velha ordem? Bom, na verdade, o mundo colonial não era o lugar das trevas culturais e educacionais. Essa afirmação, ela está ligada à hipótese do primeiro parágrafo,
No primeiro parágrafo, os líderes se alimentaram das ideias liberais. As ideias liberais eram conhecidas na América. Essa frase, ela volta àquela hipótese inicial. O mundo colonial não era o lugar das trevas. Havia interesse pela ciência, havia interesse pelas ideias liberais e ilustradas. Então, ela está retomando essa hipótese que atravessa todo o texto. E então, desdobrando essa hipótese, não era o lugar das trevas, pois havia a leitura de autores como Descartes e Copérnico. A Maria Lígia cita vários autores, né, entre cientistas e autores iluministas. Eu escolhi 2 aqui para exemplificar, um mais ligado à filosofia, um mais ligado a esse mundo das ciências. Vocês, um filósofo talvez aqui, nessa turma, quisesse citar cada um deles no fichamento, porque é fundamental. Vejam, Copérnico tem a sua especificidade, não vamos colocá-lo no mesmo saco, né? Então, conforme a formação, a área em que cada um de vocês atua, isso se torna absolutamente relevante ou não. Para mim aqui, como historiadora, o mais importante era dizer autores destacados desse período, e que eram autores modernos, que eram autores que sinalizavam os novos tempos, eram lidos na colônia, né? Isso bastava. Relações entre signatários das atas independentistas com a passagem pela Universidade de São Carlos ou a Universidade de Chuquisaca, no Alto Peru. Ou seja, e o John Tate Lanning demonstra isso, uma relação entre quem foram os homens que assinaram as atas de independência e qual a biografia desses homens. Muitos deles passaram pela universidade. Então, é um argumento para referendar essa tese de que as universidades tiveram um papel importante no movimento de fomentar a circulação dessas ideias, de fomentar uma inquietação, uma crítica que esteve na base dos movimentos independentistas. Então, tudo isso faz parte do item, o papel das universidades no mundo colonial. E a ideia de que as universidades realmente ajudaram a alavancar esse movimento, porque muitos daqueles que assinaram as atas tinham tido algum contato com a universidade. Ela cita 2 aqui, eu também citei essas 2, a de São Carlos e a Universidade de Chuquisaca, mas na verdade seria possível, que esse texto não faz isso, né, falar também de outras universidades, né? Aqui a questão é apresentar a perspectiva, a hipótese de que as universidades tiveram um papel relevante nesse sentido. Continuando aqui, uma ressalva, um contraponto em relação a essa perspectiva. Entretanto, as universidades eram um espaço socialmente restrito e, como instituições, prevaleceu o seu posicionamento conservador, leal à coroa, ou seja, um pouco como ela tinha feito antes com as ideias do Bolívar. Bolívar falava em liberdade, abraçou as ideias liberais. Mas vejam, o seu pensamento é permeado de ambiguidades. Aqui, as universidades tiveram um papel importante, tiveram uma relação direta com os movimentos de independência. Porém, elas tinham um papel socialmente restrito e, na verdade, essas foram instituições que tiveram, como instituições, um papel conservador, leal à coroa. Então, essas idas e vindas do texto são muito importantes também, como uma estratégia de construção que a autora adotou e que é importante nós capturarmos. Então, vejam as ideias liberais em cena, e aí um certo passo atrás, para dizer sim, mas as ambiguidades. Vejam as universidades, sim, mas também um passo atrás, para colocar as coisas no seu devido lugar, na sua devida dimensão. Não estamos falando de um mundo colonial em chamas, completamente aberto às ideias revolucionárias, não. Estamos falando de um mundo colonial
em que essas ideias liberais e o projeto de emancipação foram ganhando corpo por caminhos sinuosos, por caminhos também lentos. E isso é importante que fique marcado, né? Para não imaginarmos que essas ideias vieram atravessando e incendiando as mentes e corações dos povos americanos. Esse caminho foi sempre muito complexo, muito cheio de idas e vindas e de tensões entre grupos que não compartilhavam as mesmas perspectivas. Então, essa coisa de abre, depois fecha, abre e fecha, é uma marca importante desse texto. No item número 7, vamos a um novo caso. Houve o caso do Bolívar, depois ela falou mais genericamente dos letrados, e aqui um novo caso, o caso de Francisco José de Caldas, colombiano, nascido em Popayán, catedrático do Colégio Maior de Nossa Senhora do Rosário, em Bogotá. Eu já havia falado um pouquinho sobre Francisco José de Caldas na semana passada, e aqui é um caso importante de ser registrado, porque ele traz um novo elemento sobre de que forma essas ideias liberais entram em cena. Então, vou ler, depois vou comentar. Então, catedrático de um colégio em Bogotá, capital do vice-reino de Nova Granada, uma cidade onde esses círculos letrados eram particularmente importantes. E aí, continuando, conexões do letrado, ele, Francisco José de Caldas, com as expedições botânicas que chegaram ao vice-reino de Nova Granada durante as reformas borbônicas. Aqui saiu errada a minha digitação. Mutis, não é Mutos, tá? Mutis, que é o Celestino Mutis, um botânico espanhol. Então, Mutis, Humboldt e Bonpland, apenas para exemplificar algumas expedições botânicas que passaram pelo Novo Mundo, que passaram pela Nova Granada e com as quais o Francisco José de Caldas esteve, de alguma forma, conectado. Observando, acompanhando, se correspondendo, interessado em saber o que faziam esses botânicos, o que pensavam esses botânicos. Continuando aqui. A apropriação de ideias inovadoras sobre a natureza e a ciência e seus desdobramentos no campo das ideias subversivas a respeito da ordem colonial. Questionamento da filosofia escolástica e do conhecimento revelado pela fé. Implicações políticas. O caso de Francisco José de Caldas é importante nesse texto porque ele traz uma outra luz, que não é de um Bolívar que já entrou nesse campo das ideias liberais muito no âmbito da política. O Francisco José de Caldas entra nesse âmbito das ideias liberais a partir dos seus questionamentos a respeito da natureza, do conhecimento da natureza. E nesse âmbito de debates entre os botânicos, de debates de ordem científica, ele, Francisco José de Caldas, vai questionando a escolástica, questionando a ideia de um conhecimento revelado pela fé e vai se abrindo a todo um paradigma científico do conhecimento empírico e racional, e esse movimento de se abrir para novos paradigmas epistemológicos o leva também a olhar com outros olhos a ordem política. E assim ele passa a abraçar, que vai ser isso, vai aparecer em seguida, posições políticas anticoloniais, pró-emancipação. Essa trajetória do Francisco José de Caldas é muito relevante para aquela ideia apontada pela Maria Lígia Prado um pouco antes, que é a de que havia muitos letrados que também estavam inquietos, que também estavam lendo, também estavam discutindo, também estavam se mobilizando. Os grandes líderes militares são aqueles que todos nós conhecemos, mas junto com esses grandes líderes militares, as ideias liberais ganharam força por outros caminhos que merecem ser identificados.
Esses líderes não falaram sozinhos, eles falaram em um ambiente em que muitos movimentos já vinham acontecendo. Então são camadas distintas, né? Falar do Bolívar e falar do Francisco José de Caldas. O Francisco José de Caldas é um exemplo dentro daquela janela que a autora abre, que é a janela de que, para além dos grandes líderes, há aqueles menos conhecidos, que eram letrados, que publicaram jornais de curta duração, jornais de poucas páginas, jornais improvisados, que frequentaram universidades e que, no entanto, estavam também participando desse movimento de transformação. Então, é uma chave que ela abre lá atrás, quando se refere aos líderes menos conhecidos, e que aqui ela exemplifica com o caso de Francisco José de Caldas, esse botânico do vice-reino de Nova Granada, professor na capital do vice-reino, a cidade de Bogotá. Bom, aqui o item 8 continua falando do Francisco José de Caldas. Então, a trajetória de Francisco José de Caldas, estudos de astronomia, de botânica, ela fala de toda a inquietação do Francisco José de Caldas, de tudo que ele gostava de estudar, que ele ia atrás, que ele se informava, que ele se desdobrava, enfim, desse afã por conhecimento que tinha o Francisco José de Caldas. E aí, crença no papel da educação e difusão das luzes. Ele acreditava que a educação era um instrumento importante para que esses conhecimentos científicos pudessem chegar, né, pudessem ser apropriados por parcelas mais amplas da população. E nesse sentido ele cria um jornal, na verdade um jornal que, apesar dele acreditar na educação, era um jornal pouco acessível, um jornal difícil, um jornal para poucos, e, no entanto, um jornal que era movido pelo entusiasmo pela ciência. Um jornal que tratava fundamentalmente de assuntos científicos. Em seguida, criação de um segundo jornal com o propósito de apoiar o movimento independentista em curso na década de 1810. Esse segundo jornal já foi um jornal que falava não mais de ciência, e sim de política, de emancipação, de revolução. Em seguida, fuzilamento de Caldas em 1816, ao lado de outros liberais colaboradores do jornal, pelas tropas realistas lideradas por Pablo Morillo. Pablo Morillo foi esse general espanhol que chegou ao vice-reino de Nova Granada depois da restauração do rei espanhol, com a derrota das forças napoleônicas, e ele chega realmente para tentar frear as guerras independentistas. Não consegue fazer isso, mas causa muito sofrimento, dá muito trabalho para esses exércitos revolucionários. Então, é nesse contexto que Francisco José de Caldas, que já tinha deixado em segundo plano o seu jornal, que falava de temas densos da ciência, e já estava envolvido com um segundo jornal que defendia a causa da emancipação, essa trajetória do Francisco José de Caldas já havia se completado. É nesse momento, então, que ele é identificado como um revolucionário, um defensor da causa revolucionária e que, uma vez em mãos inimigas, merecia ser punido, dramaticamente punido, né? Ele já era alguém do lado de lá e, por isso, ele termina fuzilado pelas forças do Pablo Morillo. Então, esse é um parágrafo dedicado a esse segundo momento do Francisco José de Caldas, em que ele se torna um revolucionário, em que ele se torna um defensor da causa da independência. O parágrafo anterior era um parágrafo que chamava atenção mais para ele, Francisco José de Caldas, como um rebelde no campo do conhecimento, né? Alguém que está se rebelando, que está se levantando para questionar a tradição epistemológica que vicejava nos vice-reinos espanhóis na América e que vicejava nas universidades hispano-americanas. Então, primeiro parágrafo, essas inquietações no âmbito da ciência. E o segundo parágrafo, já ele partindo para uma ação clara no plano da política.
Finalmente, o item 9, tese. Papel não somente das ideias filosóficas francesas, mas dos novos paradigmas científicos na construção do projeto e das lutas pela emancipação política na América Espanhola. Quando lá no início do texto a autora falou as ideias liberais eram conhecidas, as ideias liberais tiveram importância, vejam, vai dizer ela, não apenas as ideias liberais filosóficas de Descartes, por exemplo, mas as ideias liberais que também vinham provocando revisões profundas no campo do conhecimento, da forma pela qual o homem conhece o mundo, explica o mundo, justifica o mundo, e isso também faz parte desse terreno sendo completamente revisto, chacoalhado, repensado nesses anos. Também essa dimensão precisa ser levada em conta. Assim terminamos o tema dos letrados no Vice-Reino de Nova Granada, dos letrados de Bogotá, das relações entre ciência e filosofia, e passamos a um novo momento do texto, que é um momento dedicado ao caso do padre Miguel Hidalgo. Esse é um texto que abre para o geral e depois recorta em torno de casos específicos que são personagens. É um texto que sempre afunila a análise para a dimensão biográfica. Esse recorte dos casos poderia se dar de outra maneira. Vamos falar da região tal, da cidade tal. Não. O afunilamento se dá em torno de biografias. Então, se abre para um plano mais geral, se fecha em torno de biografias. E a nova biografia aqui que está em questão é a do padre Miguel Hidalgo. Então, lendo o texto, tensões e fissuras no interior da Igreja Católica como instituição, presença expressiva de sacerdotes nos movimentos de emancipação, embora a Igreja sustentasse a ordem colonial. Diferentes exemplos, como o de José Santos Vargas, que lutou pela independência no Alto Peru e deixou um diário publicado pela Siglo XXI, a editora Siglo XXI, no México, no ano de 1982. Então, aqui, ela anuncia o caso do padre Miguel Hidalgo, mas ela, já antes de falar dele, abre e diz, olha, não é só ele. Na verdade, houve muitos sacerdotes que se envolveram com os movimentos de independência. Então, olha o indivíduo, e o texto vai voltar a ele, mas não é um indivíduo exceção, um indivíduo descolado do seu tempo, um indivíduo à frente do seu tempo. São indivíduos exemplares que encontram, na verdade, um lugar em uma teia muito mais ampla de outros indivíduos que viveram também transformações parecidas. Então, ela chama atenção para esse caso de José Santos Vargas e chama atenção também para a fonte primária existente a respeito de José Santos Vargas. Para um historiador é sempre muito importante. Bom, tem fulano, ouvimos falar, mas e aí? Como é que a gente consegue agarrar essa personagem? E ela já vai dizer, ele deixou um diário que foi publicado, ela conta a história então aqui da publicação pela Siglo XXI, no México em 1982, e que é um material muito interessante, né? Uma edição comentada desse diário escrito lá na virada do 18 para o 19, e um diário então que dá conta de uma outra figura ligada à Igreja Católica e que, não obstante a Igreja Católica ser uma instituição conservadora, é uma figura que se desprende desse conservadorismo e passa a defender causas que eram causas contrárias às posições assumidas pela Igreja. Então, vai dizer, isso foi comum. Esses sacerdotes, falamos disso na semana passada, que viviam nessa linha de frente, que viviam junto aos pueblos indígenas, que conheciam as mazelas da população e que muitas vezes se tornaram mais próximos dessas populações junto às quais eles atuavam do que da instituição mãe a qual eles pertenciam, né? Então, essa elasticidade da Igreja como instituição
e mais um caso, então, aqui de um sacerdote que assumiu posturas favoráveis aos movimentos de emancipação. O item número 11, o lugar ocupado pelos padres do baixo clero junto às populações pobres da América colonial. Muitos deles, apesar da condição humilde, tinham pequenas bibliotecas e eram leitores das novas ideias. Então aqui também muito interessante em termos de construção do texto, porque embora ela esteja falando de padres do baixo clero, padres que eram humildes, que eram pobres, que viviam muitas vezes na zona rural, em lugares longínquos, e que, bom, talvez por isso tenham se rebelado contra a igreja, mas vejam, apesar dessa condição, esses padres liam também autores liberais. Então, mesmo falando desses padres humildes, que estavam ali muito mais próximos dos pueblos indígenas, desses setores populares, eles também tiveram acesso às ideias liberais. Então, as ideias liberais aqui continuam sendo o eixo ao qual a autora se agarra para visitar circunstâncias diferentes, letrados ligados à universidade, Simão Bolívar liderando exércitos, aqui, então, padres como José Santos Vargas, que estão muito distantes do alto clero, daquela igreja formal e ortodoxa, que estão, portanto, em uma condição de homens humildes, mas que também nutriam interesse pelos textos liberais. E isso os conecta com essa hipótese central do texto. Diga. Eu entendo que a senhora está fazendo recurso do texto, mas no item 4, quando mencionou todos os livros que tinham esses conhecimentos, uma vez que a gente lê o texto todo, por que não foi colocado naquele item 4 o papel dos padres, ou também possuidores desse conhecimento? Certo, vou voltar aqui no item 4. O item 4 do meu fichamento, né? Tá. Então, deixa eu voltar aqui nele para localizá-lo. Outros líderes menos conhecidos, isso, círculos letrados e tal. Aqui realmente porque eu estava acompanhando a ordem dos argumentos, mas é claro que seria interessante, quer dizer, você fez o fichamento seguindo a ordem do texto, depois você vai então olhar para esse fichamento pronto. Interessante colocar, talvez entre parênteses, uma observação. Mais adiante, a autora analisa um outro caso, um outro cenário de líderes menos conhecidos, que não são os letrados, mas que são os padres do baixo clero. Então, esse tipo de intervenção, de fato, pode ser muito interessante para você depois agilizar o seu uso do texto. Quer dizer, aqui ela ainda não falou dos padres, mas você sabe que ela vai falar. Então, você já coloca ali, olha, quando ela vai falar daqueles que são menos conhecidos, ela destaca o exemplo dos letrados, mas ela também vai destacar o exemplo dos padres do baixo clero. Então, é uma excelente sugestão, de alguma forma organizando. Então, quando ela fala dos grandes homens, os homens com uma formação, com um papel protagonista, você pode agrupar, né? Quem são, afinal de contas, esses homens com que ela trabalha? E quando ela fala desse terreno um pouco mais dos homens desconhecidos, alguns anônimos, outros nem tão anônimos, quem são as personagens que ela elege? E explicitar, então, um pouco a estrutura do texto, que não está totalmente revelada ainda aqui. Mas no final do fichamento você pode explicitar essa estrutura antecipadamente. Então, é uma excelente sugestão, tá? Aqui eu só não coloquei porque eu fui me atendo realmente à medida em que os argumentos iam aparecendo no próprio texto. Bom, essas intervenções, então, elas são importantes quando você retoma um texto 1 ano, 2 anos depois,
quanto mais ali você tiver de registros do que você pensou, do que você entendeu, do que você achou importante, mais esse fichamento vai te servir para já aproveitar aquele texto, já olha e já lembra e já sabe onde aquele texto se situa. A minha recomendação é sempre apenas de diferenciar, né, o que está no texto, na ordem do texto, nas palavras do autor, e o que são liberdades nossas já fazendo um trabalho de dar significado e sentido a esse texto. Deixar essas marcas, isso facilita, né? Eu vou dar um exemplo aqui extremo para vocês, mas às vezes quando a gente não deixa essas marcas, então você vai de alguma forma fichando e colocando muita coisa que é sua, que não está no texto, mas você pensa e registra junto. Na hora de escrever, por exemplo, a sua dissertação de mestrado, não, isso aqui fui eu que pensei, eu que escrevi, deixa eu colocar isso no meu texto. E às vezes parte do que você transpõe para o seu próprio texto não é seu, é do autor e tinha que ter sido citado entre aspas. Então acaba se tornando muitas vezes um caso de um uso que você faz de um texto alheio sem dar os devidos créditos autorais e você está fazendo aquilo sem perceber e que é uma coisa muito complicada para um texto acadêmico. Então, por isso que isso dos registros, quem está falando é importante, porque quando você tem clareza, não, aqui foi o autor que falou, na hora de usar esse argumento, você vai então colocar entre aspas, vai dar o crédito, vai mencionar a página do texto em que isso está colocado. Fica mais fácil delimitar o que é seu e o que não é seu e, portanto, para usar, você tem que usar com normas muito claras, né? Com muitos cuidados. Então, isso tudo é importante, porque é comum realmente que às vezes a gente faça um plágio sem nem se dar conta, porque na verdade não, fui eu que escrevi isso está no meu texto, eu anotei, e essas fronteiras vão se diluindo. Então, é importante esse cuidado de deixar os registros dessas fronteiras. Bom, então aqui no item número já estamos no item 12, né? O 11 já foi. Então, no item 12, aí sim, depois de dizer, olha, os padres do baixo clero, muitos tiveram esse tipo de comportamento, vamos agora falar do padre Hidalgo. Então, padre Hidalgo, uma particularidade em relação a esses padres do baixo clero. Por que uma particularidade? Teve uma educação de qualidade assegurada por sua família no colégio San Nicolás, em Valladolid, que é uma cidade que hoje se chama Morelia, onde mais tarde assumiria o posto de professor de latim e teologia e em seguida de reitor. Ou seja, o padre Hidalgo, embora ela tenha falado do baixo clero, que olha, eles liam ideias francesas, apesar de serem humildes, o padre Hidalgo não é isso, ele não poderia ser descrito como um padre do baixo clero e humilde, porque ele teve uma educação de primeira linha, a sua família, ela até conta, né, fez esforços, não era assim tudo tão fácil, mas conseguiu oferecer a esse filho uma educação de qualidade e ele depois fez jus a essa educação de qualidade, ensinando latim, teologia, se tornando reitor do colégio, ou seja, fez uma carreira que era uma carreira própria do alto clero, não do baixo clero. Abandonou suas funções e tornou-se cura da vila de Dolores, em Guanajuato. Então, essa contradição na figura do padre Hidalgo. Ela antes vinha falando de padres que sempre viveram lá nos cafundós, e que, portanto, estavam muito mais permeáveis a essa sensibilidade em relação às mazelas do povo. O padre Hidalgo não, ele estava num mundo muito mais elitizado e, no entanto, ele optou por essa quebra, né? Ele optou por esse rompimento. E essa questão, que essa particularidade do Hidalgo é uma questão que intriga os historiadores, né? Intriga a própria autora aqui, né? Uma trajetória que foge um pouco da regra, que foge do previsível e que surpreende.